Deus é fiel, viu, irmãos? Deus é fiel. Deus tem promessa para cada um de nós. E Ele confirma cada dia as promessas dEle em nossas vidas. Hoje tivemos um dia alegre, um dia de entretenimento, diversão. Vocês estão vendo o George assim bronzeado. Está vendo Rubens ali bronzeado, Priscila, é porque foi muito sol. Cristóvão ali, irmã Euda. Foi muito sol hoje, muita alegria, muita descontração. Lá na praia de Maracajaú, na casa do nosso amigo nobre Irã. Um momento de muita comunhão e de muita alegria diante de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Quantos querem ouvir Deus falar? Então, em nome de Jesus, abre tua Bíblia aí no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Reis fica no início da Bíblia, né? Na parte introdutória da Bíblia, no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Desde já peço a oração dos irmãos, é sempre desafiador, é sempre um momento de tensão. A gente está aqui falando de Deus, falando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e testemunhando acerca de sua palavra para aqueles que chegam na casa do Senhor. Então, desde já peço que os irmãos orem para que Deus possa usar o seu servo, para que Deus possa, através de minha pessoa, falar aquilo que Ele quer falar à sua igreja e ao seu povo. Lá maior, irmão. Enquanto você abre sua Bíblia, canta comigo assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Para ensaio foi bom, quero ver na Vera agora, vamos lá. Em espírito, isso. Deus quer ouvir o louvor da sua igreja. Deus quer ouvir a sinceridade do teu coração, louvando e adorando a Ele em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta, igreja. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, nos diz a palavra de Deus: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Fecha teus olhos, quero orar por você. Pai eterno, Pai amado, já te louvamos, te adoramos, testemunhamos acerca do que tem feito em nossas vidas. Neste momento agora iremos meditar, refletir e crescer a partir da tua palavra, a partir daquilo que tu tem a nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, que tu possa usar o teu servo e que tu possa transformar eventuais corações de pedras que chegaram aqui nesta noite em corações de carne, ávidos para receber o louvor, ávidos para receber, meu Pai, a verdadeira adoração vinda de ti. Em nome de Jesus eu te peço para todo sempre. Amém. Bem,
Estamos diante de um texto, conforme lido, que se encontra nesse livro de Reis. O texto se insere num contexto em que existe um personagem que se transforma que traz consigo uma espécie de protagonismo no enredo ou no contexto lido a partir desse texto de 1 Reis. O nome desse personagem é Elias. Para entendermos quem foi Elias e o que ele representa, qual o seu papel, qual a sua importância, o seu legado a partir da palavra de Deus, precisamos mergulhar um pouco no contexto histórico da palavra de Deus e viajarmos até a época do rei Salomão, quando após a sua morte, o povo de Israel, ou o povo de Deus, ou o povo judeu, se dividiu em dois reinos. O reino do norte, que era o reino de Israel, composto por 10 tribos. O reino do sul, que era o reino de Judá, composto por 2 tribos. O reino do norte, composto por 10 tribos, trazia como capital Samaria. O reino do sul, composto por 2 tribos, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Bem, historicamente Jerusalém era a cidade onde se adorava a Deus, não é verdade? Jerusalém é tida como uma cidade santa, não apenas para os cristãos, mas para muçulmanos e para outras igrejas, para outras religiões. Bem, a partir dessa divisão, o povo de Israel, ou o reino de Israel, começou a caminhar num processo de construção de Samaria, também como uma cidade na qual se podia adorar a Deus. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles estavam construindo Samaria como uma cidade na qual se podia adorar a Deus, eles também faziam um processo de desconstrução de Jerusalém como uma cidade santa, uma cidade na qual os cristãos adoravam a Deus. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 4, quando Cristo se encontra com a mulher samaritana, o escritor da carta do Evangelho de João, ele tem essa preocupação em destacar que os judeus não se davam com os samaritanos, devido a esse impasse e por questões históricas complexas, pelas quais eu acabo de falar a vocês nesta noite. Diante do reino de Israel, fazer esse processo de construção de Samaria, como uma cidade na qual se adorava a Deus também, vários reis de Judá, mas acima de tudo de Israel, se submeteram a algumas alianças com alguns reinos pagãos. Dentre eles, um rei chamado Acabe. Repita comigo, Acabe. Acabe era um rei de Israel, o 7º rei de Israel. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Repete comigo, Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã, uma mulher que vinha de uma cultura totalmente diferente da cultura judaica, uma mulher que se submetia à adoração de vários outros deuses, uma mulher idólatra, que trouxe para dentro do povo de Deus uma influência pagã, nefasta, pecaminosa, mal, da qual Deus abominava. Sabe qual era, irmãos? A idolatria. Acabe, por razões políticas, por razões sociais, por uma série de razões, contraiu o casamento com essa mulher, chamada Jezabel. E a partir de então, irmãos, um reino que já estava propenso, ao paganismo e à idolatria, aí se consolidou de fato. Acabe se transformou um dos piores reis da história de Israel. E é nesse contexto que se insere o texto que eu acabo de ler para vocês, que nós lemos na noite de hoje. É nesse contexto também que surge o personagem dessa história, que tem um papel protagonista. Esse personagem chama-se Elias. Elias surge no capítulo 17 do livro de 1 Reis. A Bíblia não menciona o nome de seu pai, a Bíblia não menciona o nome da sua mãe, a Bíblia também não menciona a idade de Elias, se ele é casado, se era solteiro, se ele tinha filho. A Bíblia menciona apenas que Elias surgiu de um local chamado Tisbe. Tisbe era uma localização situada na região de Gileade, perto lá de Jerusalém, perto lá de Israel, de Samaria, era naquela região. Pois bem, e no capítulo 17 do livro Reis, Elias surge do nada. Elias, o tisbita, surge do nada. E ele já surge trazendo uma pancada para cima de Acabe. Sabe qual foi? Ele chegou e disse para Acabe: olha só, não vai mais chover sobre a terra, até que a minha palavra faça com que
chova sobre a terra. E aí ele diz isso a Acabe, irmã Márcia. E após dizer isso para Acabe, Deus o direciona a ir até um local chamado Torrente do Querite, ou Riacho do Querite. Repete comigo, Riacho do Querite. São nomes estranhos, irmãos, mas é importante nós memorizarmos esses nomes, porque se está escrito na palavra de Deus, é porque o significado dele tem utilidade na minha e na tua vida. Quantos podem crer nisso? Então Elias foi para um local chamado Riacho do Querite. Olha só, Elias, um cara enviado por Deus, e de repente, diante de uma seca tremenda que assolava sobre Israel, Deus direciona ele para o Querite. Mas que significado tinha Elias estar lá na torrente do Querite? A partir do texto bíblico, nós podemos extrair algumas lições dessa estadia ou dessa permanência de Elias no riacho do Querite. Sabe qual uma delas, irmãos? É que a permanência de Elias nos mostra que um dos pecados dos quais Deus mais abomina na história humana, sabe qual é? O pecado da idolatria. O povo de Israel estava entregue à adoração de deuses, a deuses Baal. Existiam 450 profetas de Baal, haviam 400 profetas de Acera, e a Jezabel estava exterminando os profetas de Deus naquele contexto, naquela época. Era um povo que estava entregue ao paganismo e entregue à idolatria. Baal era o Deus que eles estavam cultuando, mas Baal também era um Deus que fazia uma referência a um Deus, a um Senhor, a uma espécie de mestre do tempo. E aí Deus vem e diz, olha, vai ter seca na terra e só vai chover quando eu autorizar. O que Deus quer nos ensinar a partir dessa lição, sabe qual é, irmãos? É que Deus não tolera que se coloque outros deuses diante dele. E a pergunta que eu faço para você, como tem sido a tua adoração diante de Deus? Que deuses tu tem levantado em tua vida? O que você tem idolatrado? Muitos de nós idolatramos jogadores de futebol, idolatramos atores de novela, atores de Hollywood, e esquecemos de adorar o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, não é verdade? O povo de Israel estava adorando Baal, mas Deus trouxe a providência e levou o servo e o profeta dele para as torrentes do Querite. A primeira lição que nós extraímos dessa estadia de Elias em Querite é que Deus é o Deus que manda chuva, é o Deus que faz parar de chover, é o Deus que estende o dia e é o Deus que faz prolongar o dia para que o sol permaneça quando os propósitos dele vão se cumprir na minha e na tua vida. Deus leva Elias para o riacho do Querite, e a primeira lição que ele nos ensina é que ele não tolera a idolatria. Mas você sabe qual é a segunda lição que eu também posso extrair nesse texto bíblico? Querite, sábio, significa colocar na altura certa. Repete comigo, colocar na altura certa. E que lição nós podemos extrair com isso? O que é que isso significa do ponto de vista objetivo na nossa vida? Sabe qual é, irmãos? É que Deus chamou Elias, Elias surgiu do nada, e de repente Elias decreta para Acabe que não vai chover mais sobre a terra. Mas o que está nas entrelinhas é que Deus ainda tinha um processo de consolidação, de formação na vida de Elias. Assim como ele tem um processo de consolidação e formação de nossa fé, Deus tinha na de Elias. Por isso que Deus levou Elias para um lugar no qual ele iria tratar de Elias e colocá-lo na altura certa. Colocar na altura certa é quando nós, revestidos de nosso orgulho e nossa soberba, ocupamos um lugar que é só de Deus em nossas vidas. Colocar na altura certa é quando nós desprezamos o agir de Deus e achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. E aí Deus nos leva para o riacho de Querite e diz, olha, agora eu vou te colocar na altura certa, porque só existe um Deus e eu sou Deus. Às vezes realizamos coisas nas nossas vidas, ou Deus, na sua infinita misericórdia, permite que aconteça coisas em nossas vidas, e aí, muitas vezes o eu predomina em nossas vidas. Já perceberam isso? E aí, Kelvin, poxa, Kelvin agora é o cara. Kelvin está pregando agora é o cara. Não, o pastor é o cara. Não, Júnior está na frente do departamento de casal, começa. Não, Júnior agora...
Percebe, irmãos? Sabe o que é, irmãos? É porque a nossa natureza humana, muito frequentemente, nos leva a pensarmos que somos, muitas vezes, maiores do que Deus. E aí Deus vai e nos leva para o riacho do Querite para nos colocar na altura certa. Percebe aí? Estar no riacho do Querite é nos posicionarmos na altura certa que Deus quer em nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? É por isso que no início do capítulo 17, Elias surge como tesbita. Mas se você observar no final do capítulo 17, ele já é considerado como homem de Deus. É porque durante o percurso todo do capítulo 17, Deus trata Elias e ele de tesbita se transforma no homem de Deus. Mas estar no riacho do Querite também nos traz um outro aprendizado. Sabe qual é, irmãos? É que mesmo diante das secas que ocorrem em nossas vidas, Deus sempre tem uma saída e um refúgio para mim e para você. Abre tua mão que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui revestido de uma sequidão tremenda na tua vida. Mas o riacho de Querite está chegando na tua vida e tem água fresquinha para mim e para você. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A seca estava para quem estava idolatrando a deuses pagãos. Mas para quem está firme nas promessas de Deus não tem seca, porque Deus nos guarda, irmãos. Deus nos manda água quentinha, passando as torrentes. E Deus não manda somente água, irmãos. Deus providenciou, foi tudo, uma estrutura completa para Elias. Sabe por quê? Porque ele providenciou corvos para trazer comida de manhã e de noite. E de manhã e de noite Elias tinha bauru, hambúrguer, bem gostosinho para comer de manhã e de noite, de carne, da perdigão, da sadia, irmãos. Que Deus tremendo, né? O povo na seca, mas Elias com água fresquinha e carne e pão de manhã e de noite trazida por corvos. Quem diria, né? E é curioso, porque após o riacho do Querite, Deus nesse processo de formação do caráter de Elias, a gente podia imaginar, poxa, eu acho que agora já foi suficiente ser abastecido por corvos e beber água em riacho. Não, mas Deus ainda tinha algo mais preparado para Elias. Sabe o que é, irmãos? Passado alguns anos, Deus vai e diz, olha, agora eu quero que você vá lá até um local chamado Sarepta, porque lá eu vou fazer com que uma viúva te alimente. E aí Elias, como servo obediente a Deus, sai de Querite e vai até Sarepta. E Deus diz bem direitinho, quando chegares lá da cidade vai ter uma viúva que vai estar lá. E ela vai cuidar de você. E Elias vai até Sarepta. E quando chega em Sarepta lá, na entrada da cidade, lá vem a viúva. Lá vem a viúva caminhando. E Elias olha para ela então e diz, traz um pouco de água para mim. Mas Elias é meio enjoado, ele não pede só água. Aproveita, além de água, traz também um bocadinho de pão para mim. Aí a viúva, que já estava nas últimas, vai e diz, nobre amigo, eu só vim pegar aqui um pouquinho de lenha. Eu estou com meu filho em casa, passando dificuldades. Eu vou levar essa lenha, nós vamos comer e vamos morrer. Olha como é que Deus trabalha, né, irmãos? É curioso a forma de Deus trabalhar. Às vezes nós, poxa, Deus está de brincadeira, né? Como é que boy é esse? Como é que Deus manda o cara aí para Sarepta ser sustentado por uma viúva que passa dificuldades e seu filho estão para morrer? O que nós podemos extrair de tudo isso aí? Vamos lá, irmãos. Eu consegui extrair algumas lições dessa passagem. Uma delas, sabe qual é, irmãos? Sabe qual é uma delas? Sabe? É que Deus quis mostrar a partir daquela situação que existe um ingrediente que é indispensável na vida de todo e qualquer cristão. Sabe qual é, irmãos? É a fé que nós temos nele, irmãos. A viúva estava para levar a lenha, comer e morrer com seu filho. Elias estava só o pito, porque ele já vinha, a água da torrente já tinha secado, ele também estava andando lá para Sarepta. E aí ele chega lá para a viúva e diz, traz água e traz bolo.
traz pão para mim. A viúva diz que eu não tenho. Aí você sabe o que é que Elias diz, irmãos? Assim diz o Senhor, que não faltará farinha na vasilha, nem faltará azeite na botija, enquanto Deus não determinar. Ou seja, enquanto a chuva não cair sobre a terra. Olha que curioso. E a mulher, mesmo diante de uma dificuldade como essa, ela não vai lá e traz, irmãos. E o que é que nós podemos aprender disso? Sabe o que é? Primeiro, que a mulher desfruta de uma fé que às vezes eu e você não temos. Às vezes eu e você, comendo de manhã, de tarde e de noite, nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, todos alimentados, mas nos falta fé e a gente começa a murmurar, já perceberam? Nos falta fé e a gente começa a reclamar. Porque aconteceu isso, porque isso está acontecendo, e nós estamos de barriga cheia. Deus tem nos dado ar para respirar, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado calçado, Deus tem nos dado vestido, Deus tem nos dado tudo, e ainda assim nós somos tão ingratos diante de Deus, não é verdade, irmãos? A primeira lição que nós extraímos dessa passagem de Elias sobre Sarepta é que nós temos que manter a fé em dia, irmãos. Mas uma segunda lição, sabe qual é, irmãos? É que Elias diz para a viúva: vai e traz a água e o pão, em primeiro para mim, e depois você vai comer com seu filho. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que Deus tem que ter primazia na minha e na tua vida, irmãos. Quando Cristo falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, Cristo não falou por acaso. Ele falou que Deus tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E a viúva de Sarepta entendeu de uma forma muito caprichada essa mensagem. Entendeu tanto que Elias disse: não temas. E ela não temeu e fez assim como o profeta disse. Deus quer te dizer nesta noite que se você está relaxado com a obra de Deus, que se você fez promessas no final do ano de 2017 para honrar, para louvar e para servir a Deus de uma forma mais caprichada em 2018 e não está cumprindo, se prepare para pagar o preço. Porque Deus é fiel e Deus é um Deus de justiça. Mas há uma terceira lição nesse encontro entre Jesus e a viúva de Sarepta. Sabe qual é, irmãos? É que a viúva de Sarepta, mesmo em meio a uma adversidade tremenda, de só estar levando um pouquinho de lenha para preparar comida, ela não perdeu a oportunidade de abençoar quem estava do seu lado. Lucas capítulo 5 nos traz também uma passagem que reflete muito isso que eu acabo de dizer. Sabe qual é, irmãos? É quando os discípulos de Cristo, que ainda não eram nem discípulos no momento, estavam pescando, e Pedro e sua equipe vinham de uma pesca totalmente fracassada, passando a noite buscando sustento e não tinha encontrado nada, jogando rede para lá, rede para cá e nada. Cristo chegou caminhando bem mansinho, parei. Aí olhou para Pedro e diz: olha, afasta o barco aí que eu quero ensinar o povo. Eu imagino Pedro olhando para Cristo e dizendo: rapaz, irmão, esse cara está viajando na maionese. Eu venho aqui, passando a noite aqui pescando, não encontrei nada, e agora ele vem me pedir para eu afastar o barco e posicionar o barco para ele evangelizar e ensinar o povo. Mas ao mesmo tempo, Pedro entendeu que mesmo em meio à adversidade, ele tinha uma oportunidade especial de abençoar aquele que estava do seu lado, irmãos. Abre a mão que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Recebe se você tem fé. Eu não sei que cheque você tem para cobrir amanhã. Eu não sei a fatura do teu cartão como está. Eu não sei o IPVA, o IPTU da tua casa como está. Mas não perca a oportunidade de abençoar o teu próximo, mesmo diante das dificuldades. Esse é um princípio tremendo, irmãos. Esse é um princípio tremendo e especial. Porque às vezes nós só olhamos para nós mesmos, esquecemos quem está do nosso lado. E aí, meu irmão, vai vivendo a vida e tudo vai por água abaixo. A viúva não olhou isso. A viúva enxergou naquele encontro com Elias uma oportunidade de abençoar quem estava do seu lado. Pois bem, passa-se o episódio de Elias com a viúva de Sarepta. A viúva, inclusive, o filho morre. Elias vem, realiza o milagre, o filho ressuscita.
Mas após esse episódio de Elias com a viúva de Sarepta, Elias é conduzido a um terceiro local. Elias sai de Sarepta e Deus diz a ele que vai até Acabe de novo. E diz a Acabe que eu vou fazer descer chuva e orvalho sobre a terra. Elias, como um bom profeta, como um homem que estava com seu caráter sendo transformado e formado diante de Deus, obedece a Deus e vai até Acabe novamente. No caminho ele se encontra com um cidadão chamado Obadias. Obadias era um servo de Deus, mas alguém que servia também no reino a Acabe. E ele diz a Obadias: olha, fala lá para Acabe que eu quero ter um papo, bater uma real com ele. Obadias se espanta assim: tu está ficando louco? Está todo mundo atrás de você e tu está querendo que eu vá até Acabe e dizer que tu está querendo falar com ele? Resiste um pouco, mas obedece à palavra do profeta. Elias então encontra-se com Acabe. Desse encontro de Elias com Acabe surge um desafio na qual eles iriam até o Monte Carmelo, onde Elias iria desafiar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Desse desafio, os profetas de Baal, os profetas de Acera faz tudo: dá cambalhota, cambapé, adora a Deus, sacrifica os seus corpos, faz uma série de coisas e nada de a chuva cair sobre a terra, porque eles não estavam adorando o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro quem estava adorando era Elias. Quando chega de meio-dia, Elias é meio provocativo, né? Ele diz: olha, cara, grita aí, quem sabe o teu Deus está dormindo, está tomando banho de piscina, quem sabe o teu Deus está jogando bola lá no palácio. Elias é meio provocativo, né? E os caras lá, se matando, e nada de cair chuva sobre a terra. Elias então ora a Deus e cai chuva sobre a terra. Ele olha para o servo dele, olha lá, está vindo uma nuvem que é do tamanho da mão de um homem, e de fato a chuva cai. Após isso, Elias vai e mata todos os profetas de Baal e os profetas de Acera. Sabendo disso, Jezabel manda perseguir Elias, com a promessa de que iria matar Elias, assim como ele matou os profetas de Baal. Elias então foge, corre para ele. E dessa vez Elias, sabe para onde é que ele vai, irmãos? Ele vai para o deserto. Eita. Deserto é sempre tido como lugar de prova, né, Rubem? É sempre tido como lugar de prova, de dificuldade. E é verdade, existe uma interpretação bíblica para o deserto com esse significado. Mas deixa eu dizer algo além disso. É que o deserto, além de um local de prova, ele pode ser um local previsto na agenda de Deus para mim e para a tua vida. Mas já perceberam que nem sempre estamos aptos a passar pelo deserto? Nem sempre aceitamos passar pelo deserto? Até o próprio Elias, no início, ele fraquejou. Porque nos diz a palavra de Deus que quando Elias chegou no deserto, ele ficou embaixo de um pé de junco. E quando chegou lá naquele pé de junco, embaixo dele, ele olhou para o céu e desejou a própria morte. Sabe o que significa isso? É que às vezes, muitas vezes, a gente, em meio ao deserto, a gente pensa em desistir. Em meio às dificuldades conjugais, você pensa em se separar. Em meio à dificuldade em formar e criar o seu filho, você às vezes lava as mãos para ele. Em meio às dificuldades do emprego, que Deus abriu uma porta para você, às vezes você pensa em abandonar o emprego. Porque nunca estamos preparados para enfrentar provas e desafios. Se o próprio Elias tinha essa dificuldade e embaixo do pé do junco pediu para morrer, imagine nós. Mas aí Deus não permitiu que Elias morresse, nem trouxe a morte para ele, pelo contrário. Deus providenciou um anjo que trouxe água e comida para ele, assim como Deus está providenciando para mim e para você um anjo que está trazendo a providência e a resposta quentinha do céu para todos nós, irmãos. Mas Elias era birrento, meu irmão, ô cara birrento. Sabe? E aí ele voltou a dormir lá embaixo do junco. E aí Deus vai e manda um anjo novamente. Levanta, Elias, porque tu tem uma longa caminhada pelo deserto. Deus tinha preparado para Elias uma longa caminhada para o deserto. Mas Deus queria que Elias permanecesse no deserto? Será que Deus queria transformar Elias numa espécie de beduíno para viver ali pelo deserto, peregrinando pelo deserto? Não.
tinha uma programação especial de Deus na vida de Elias, assim como tem na minha e na tua. Porque o deserto não vai ser um local de permanência em nossas vidas. Local de passagem é o deserto. Eu já passei por alguns desertos em minha vida. Quem já passou por o deserto? Quem já passou por o deserto sabe qual é a dificuldade de se enfrentar um deserto. Não é verdade, irmã Márcia? Elias então, na segunda vez que o anjo vem, Elias vai e caminha pelo deserto. Uma longa caminhada de 40 dias esperava por Elias. Até chegar, sabe aonde, irmãos? No monte. Porque no monte é o local da presença de Deus e não no deserto. E aí Elias vai pelo deserto, 40 dias caminhando pelo deserto. E vocês pensam que quando chegou lá no monte, Elias foi direto para o monte? Não, como eu disse, vou dizer novamente, Elias era um cara birrento. Sabe onde foi que Elias ficou, irmãos? Na caverna. Deus manda Elias ir para o Monte Horebe, que é o local da presença do Senhor, mas Elias fica na caverna. Que bicho mala, né, meu irmão? Que bicho mala, meu irmão. E aí Deus vai, Elias chega na caverna e Deus vai e fala: Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos mergulhados dentro de cavernas em nossas vidas. É a caverna da solidão, é a caverna do descontentamento, é a caverna da depressão, é a caverna da ansiedade, é a caverna da angústia, é a caverna da desilusão. Mas Deus não te quer na caverna, Deus te quer no monte, porque no monte é o local de adoração. Mas Elias era birrento, cara. E precisou vir uma segunda vez. Precisou Deus falar uma segunda vez para Elias: Elias, o que é que tu está fazendo aí na caverna, Elias? Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos. Às vezes Deus fala através de uma criança, mas nós não entendemos, porque não estamos em sintonia com Ele, e aí não entendemos quando Deus fala. Às vezes Deus fala através de um amigo nosso, de nosso pai, de nossa mãe, de nossa esposa, de nosso marido, e muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus em nossas vidas. Mas Deus está dizendo nessa noite que o local não é a caverna onde você vai ficar. E assim como Elias entendeu que a caverna não era o local para ele ficar, Deus está te dizendo nessa noite: sai da caverna. Kelvin, mas está difícil, eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas Deus está dizendo: sai da caverna, porque eu estou contigo. Kelvin, minha esposa está saindo de casa. Sai da caverna e vai lutar pelo teu casamento, porque Deus tem um plano especial para a tua família. Kelvin, meu filho está mergulhado nas drogas. Sai da caverna, prostra teu joelho diante de Deus, porque Deus quer ter um encontro contigo, é no monte. Elias então, para concluir a mensagem que as outras vezes passaram, chega no momento crucial dessa jornada. Sabe qual é, irmãos? É que Deus envia, irmã Márcia, 3 situações para Elias, e as 3 situações conforme eu li no início da mensagem. A primeira delas é que, olha, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Esse que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. Que interpretação nós podemos entender desses ventos? Sabe o que é, irmãos? É que existem vários ventos que ocorrem em nossas vidas, não é verdade? Em Atos 2, nos diz a palavra de Deus que houve um vento, impetuoso, que encheu todo aquele lugar. Mas não é sempre aquele vento que ocorre em nossas vidas. Existe o vento da desilusão, existe o vento da apostasia, existe o vento dos falsos mestres, existe os ventos dos enganadores. E se nós não estivermos em conexão com Deus, nós muitas vezes somos cooptados por estes ventos.
Não era o vento que Deus estava, não era no vento que Deus estava. Às vezes nós somos enganados, né, irmãos? Sabe o que é? É aquele que chega, ei, não vai dar certo. Homem, tu tá viajando aí, é demais para tu. Não, aquele concurso, tu não vai passar nunca, cara. É muito concorrido. Não, pregar a palavra de Deus tu não vai conseguir nunca, cara. Tu é muito tímido. Cantar na casa do Senhor, não, tu é desafinado demais. Pelo amor de Deus, nem inventa isso não. Percebe que existem ventos meio mal assombrados que surgem na nossa vida? Mas Deus está te dizendo que Ele tem um talento para mim e para a tua vida. Deus te capacitou para fazer. Se não for pregar, é cantar. Se não for pregar nem cantar, é evangelizar. E se não for pregar nem cantar nem evangelizar, mas orar por tua vida, orar pela vida da igreja, orar pelo teu próximo. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que Deus sempre tem algo para fazer, para que você faça para Ele. Não era o vento. Não era o vento. Então o que era? Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio, sabe o que, irmãos? Um terremoto. Em Atos capítulo 16 nos traz um terremoto que trouxe um certo benefício, né? Abalou-se os alicerces da prisão, as celas se abriram, né? Deus agindo no terremoto. Mas existe também uma outra interpretação, Cristóvão, para terremotos. É que os terremotos, eles têm a capacidade de bagunçar uma série de coisas, né? Nos terremotos o chão se abre. Nos terremotos aquilo que está organizado em nossas casas cai. O teto desaba. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Deus não estava no terremoto de Elias. É que existem muitas vezes terremotos que surgem em nossas vidas para bagunçar toda a nossa vida e nossa relação com Deus. Existem terremotos que surgem, meu irmão, que bagunça tudo de uma forma que para você colocar tudo no lugar de novo, meu irmão, você tem que ralar. Existem terremotos que você olha para trás e fala, ih, meu irmão, aqui já foi. Eu não tenho como reverter isso de nenhuma forma. Sabe o que são os terremotos que ocorrem em nossas vidas? É quando nós falamos coisas que magoamos nosso irmão. É quando nós proferimos mentira e difamamos alguém. É quando nós semeamos contendas e causamos um verdadeiro tumulto, inclusive dentro da própria casa do Senhor. É quando nós viemos para a igreja e esquecemos de adorar a Deus para olhar a vida e a roupa de quem está do nosso lado. Existem terremotos que surgem em nossas vidas, irmãos. Para nós conseguirmos reparar a ele, é necessário muito jejum e muita oração. Deus não estava no terremoto em Elias, assim como também não estava em outra. Sabe qual era o outro? Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Quando eu estava lendo isso, sabe o que me veio em mente, irmãos? É que muitas vezes nós fazemos um verdadeiro alvoroço dentro da casa de Deus. É uma manifestação pentecostal tremenda, mas nem sempre isso se reflete em mudança de vida. Já perceberam isso? É duro o que eu estou dizendo, mas é Deus que está mandando falar e eu vou dizer, irmãos. Às vezes nós falamos uma infinidade de línguas, glorificamos a Deus, sapateado de fogo, mas nem sempre Deus está no fogo, irmãos. Assim como não estava no fogo que estava aqui em Elias. Mateus capítulo 3 nos traz lá uma menção de fogo que não é o fogo pentecostal. Era um fogo que leva aquele que não crê em Deus ao inferno e ao fogo ardente. O fogo ele começa às vezes com um pavio, né? Começa um fogo, fumacinha, e depois ele toma uma proporção, se transforma numa chama, num negócio grande, não é verdade? E aí sai queimando tudo. Quando é de Deus, o fogo pentecostal não implica em transformação de vida e de caráter, mas quando não é de Deus é só zoada e reteté barato. Toda manifestação pentecostal, se não tiver dentro de um contexto de racionalidade, é apenas emocionalismo. Quando Paulo diz, lá em Romanos capítulo 2, que nós devemos prestar um culto, e esse culto é racional, é porque em todo momento a racionalidade deve estar operando dentro de um servo de Deus. Eu sou pentecostal e acredito nos dons e nas manifestações do Espírito Santo. Quantos são aqui? Podem dar glória a Deus, irmãos.
Mas toda manifestação pentecostal, ela deve vir carregada e eivada de racionalidade. Porque o culto que nós devemos prestar a Deus é um culto racional. Deus não estava no fogo, irmãos. E você sabe onde é que Deus estava? E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Eita! Oh, chegou Deus. Um Deus que não estava no terremoto, um Deus que não estava no vento, um Deus que não estava no fogo, mas estava num cício, num falar e numa manifestação suave. Quando eu estava lendo isso, sabe não foi que eu me lembrei, irmãos? Mateus capítulo 11, 28, quando Cristo diz: vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se põe de pé em nome de Jesus. Deus estava num cício suave. Há momentos em nossas vidas que nós temos que sair daquele alvoroço do cotidiano. Nós temos que sair daquele aperreio, naquele corre-corre da vida moderna. Temos que sair daquela intensidade e devemos nos recolher para ouvirmos o cício suave que vem de Deus em nossas vidas. É no silêncio que Deus fala para nós, irmãos. Às vezes nós estamos agoniados, desesperados e aperreados, e aí Deus vem com a mansidão e de uma forma suave e fala para nós: eu estou contigo, e no momento em que tu mais precisa, eu estou te carregando aqui nos braços. Eu tenho as variadas formas de manifestar para quem eu amo, assim diz Deus. É claro que Deus pode se manifestar através de uma tempestade, de um terremoto, através do fogo, através de um vento forte, mas Deus também se manifesta de uma forma suave para mim e para vocês. Deus está te dizendo nesta noite que em meio à loucura que está vivendo a tua vida, que está rodeada a tua vida, Ele vem com a voz mansa e suave e diz: filho meu, eu estou aqui para cuidar de você. Deus está te dizendo que em meio à depressão, em meio à loucura, à ansiedade, Deus está te dizendo: lança sobre mim as tuas ansiedades. Lança sobre mim. Lança sobre mim as tuas ansiedades. Lança sobre mim, que eu transformarei isso em algo suave para a tua vida. O jugo está pesado? Tá, mas lança o teu jugo sobre mim. Lança sobre mim. A carga está demais. Lança sobre mim, que eu estou aqui para te ajudar. Está difícil, está apertado, mas Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. Lá menor, Glória. Lá menor. Canta comigo assim. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Como ensaio, valeu. Eu quero ver a igreja cantando agora, vamos lá. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz
Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por mim. Faz chover, faz chover. Abre as portas do céu e vai chover, vai chover. Abre as portas do céu. Olha só, irmãos. Fecha teus olhos que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar apresentando as tuas angústias e apresentando as tuas situações difíceis, para que Deus não resolva, mas para que Deus ensine você a entender o porquê que você está passando isso. Precisamos entender a soberania de Deus em nossas vidas, irmãos. E muitas vezes impomos a Deus algo que Ele não quer fazer naquele instante, porque Deus às vezes quer tratar nossas vidas. Às vezes Deus permite que nós passemos pelo deserto, porque Deus quer aprimorar algo em nossas vidas. Às vezes Deus permite que nós estejamos em cavernas, porque Deus quer trabalhar algo em nosso caráter. Às vezes Deus permite que seque a água do Querite, porque Ele quer que você se abasteça da água quentinha que sai do céu. Portanto, irmãos, ore a Deus, para que Deus traga uma resposta para eventuais situações que você esteja passando em sua vida. Deus eterno, queremos nesse momento te apresentar o teu povo que aqui está em tua casa, meu Pai. Queremos apresentar os problemas, as dificuldades, as ansiedades, as situações adversas que porventura estejam passando. Porque sabemos que para tudo que ocorre em nossa vida existe um propósito debaixo do céu e debaixo da terra. Portanto, meu Pai, aqui a tua igreja está. Queremos te apresentar o teu povo que abriu mão de estar na casa, abriu mão de algumas outras programações para estar aqui te adorando, te servindo, te adorando, te bendizendo. Em nome de Jesus eu peço que teu Filho amado venha habitar de uma vez por todas, meu Pai, nos corações daqueles que aqui estão. Eu te peço que o teu Santo Espírito venha visitar agora, meu Pai, aqueles filhos trabalhosos que estão tirando a paz das mães que estão aqui dentro da igreja. Eu te peço em nome de teu Filho amado, que tu venha visitar, meu Pai, aquela enfermidade que tem tirado a paz de muita gente. Eu te peço que em nome de Jesus, meu Pai, tu venha trazer noites de bom sono, de conforto e de descanso para aqueles que estão aqui na tua casa. Eu te peço que em nome de Jesus tu venha repreender qualquer ação, qualquer seta maligna que venha tirar a paz de teus servos, de teus filhos. Eu te peço que em nome de Jesus nós possamos ser cada vez mais melhores servos, melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Eu te peço que em nome de Jesus nós possamos entender que nós nascemos para te adorar, para te servir. Aleluia, glória a Deus. Eu te peço que em nome de Jesus, que assim como tu permitisse que Elias passasse por uma série de situações adversas, mas que no final tu deu vitória a Elias, assim, meu Pai, nós pedimos que tu traga vitória ao teu servo que está passando agora por uma situação difícil. Em nome de Jesus, respeitando a tua soberania, ó Deus, mas que tu possa, meu Pai, trazer conforto e vitória para os teus filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que tu venha fazer dessa igreja uma igreja avivada, despertada para a tua obra. Que tu venha fazer dessa igreja uma igreja que reconhece o seu papel aqui na sociedade. Oh Deus. Que tu venha despertar, meu Pai, autênticos filhos, servos e adoradores do Deus Altíssimo. Deus, que tu possa levantar nessa igreja, meu Pai, adoradores, pessoas que se preocupam com as almas que estão padecendo aí no mundo afora. Nós pedimos que em nome de teu Filho amado, meu Pai, que tu possa fazer de nós, meu Pai, pessoas que se preocupam em ser cada vez mais melhores servos, cada vez mais pessoas mortificadas em suas carnes, mas vivas cada vez mais para ti, Jesus.
Precisamos, meu Pai, entender que nossa vida aqui, nossa estadia aqui é passageira, assim como foi com Elias no riacho do Querite. Nós estamos aqui porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, porque nós moramos de fato e de direito lá no céu, lá na morada celestial garantida por nós a partir da cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós te apresentamos esse teu povo que está aqui em tua casa. Em nome de Jesus, para todo sempre. Aleluia. Amém. Faz chover, faz chover.